Fala pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo jóia, meus queridos? Nós estamos aqui hoje para mais um dia de papo reto, meu querido. Meu irmão, eu não sei se você não tem acompanhado. Se você não tem acompanhado, cara, você tá perdendo e muito. Você precisa lá ver antes de dar continuidade nesse vídeo. Tô brincando. Assiste esse vídeo primeiro, depois você vai lá e dá continuidade no que eu vou dizer. Cara, no 3D, no nosso podcast, nós estamos falando sobre os 5 dons de governo, tá? Que é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Nós estamos falando lá, nós já falamos sobre o ministério profético, sobre o ministério apostólico, sobre o ministério evangelístico, né? Na próxima semana a gente vai falar sobre o ministério pastoral e na outra semana encerrando sobre o ministério de mestre. Aqui no Papo Reto eu quero fazer uma série com a gente explicando um pouco a respeito da importância desses dons. Lá no podcast nós estamos falando qual é a função de cada dom, o que para que eles foram deixados para nós, para nos ajudar, porque Jesus deixou ele escrito para nós, qual é a motivação de Paulo ter colocado aquilo na Bíblia. E aqui eu quero conversar um pouco mais tranquilo conosco a respeito da importância dele na formação do nosso caráter, do nosso propósito e do cumprimento da nossa missão. Então, sem mais delongas, depois da vinheta, nós vamos aqui dar o play nessa nova série a respeito dos dons de governo. Fala meus brothers, como que vocês estão? Aqui é o Eric, também conhecido como Ericão. Muitos me chamam de Ericão, então você pode ficar à vontade, tá? E também fazer parte dessa galera aí, né? De amigos e irmãos que me tratam como Ericão. Tamo junto aí para mais um dia desse quadro no 3D aqui do Papo Reto. E o que é o Papo Reto? É uma forma direta e objetiva de falar do amor de Jesus. E, como eu disse na abertura, nós estamos falando dos dons de governo lá no nosso podcast. E eu quero falar um pouco mais desses dons de governo, ou da função deles, para o nosso propósito, para o desenvolvimento do nosso caráter e para o executar da nossa missão a qual nós somos chamados aqui nessa terra. Então, vamos ler o texto que dá base para isso, tá? Que é Efésios capítulo 4, a partir do verso de número 11, que diz o seguinte: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo ser edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levado de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para lá e para cá, por todo o vento de doutrina, pelas astúcias e espertezas dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, meu querido, só para você ver o que a gente leu aqui. Cara, a respeito dos ministérios, existem algumas linhas teológicas que vão dizer que alguns desses ministérios aqui, eles não existem mais. Exemplo, né? Na linha calvinista, muito se fala que a parte apostólica e profética já não existe mais. Inclusive, os calvinistas, eles acreditam muito a respeito no cessar dos dons, né? Aqueles dons que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 12, depois ele fala mais um pouco ali no capítulo 14, né? E nessa linha calvinista, eles acreditam muito a respeito que houve um cessar dos dons, que hoje não há mais essa ação do Espírito desse modo, né, dessa maneira. E, inclusive, esse ministério profético, então, ele se tornou hoje algo que não está ativo. E junto com ele, o ministério apostólico. E aí eles acreditam que sim, o ministério pastoral, o ministério evangelístico e o ministério de mestre ainda estão em execução. Porém, quando a gente olha para o texto aqui, né, a gente percebe algumas coisas
Quando o apóstolo Paulo está detalhando o texto, uma coisa que chama a atenção, ele diz que ele designou essas pessoas. E aí no comecinho do versículo 12 de Efésios 4, ele diz, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, certo? E aí ele vai dar algumas características aqui, né, sobre a motivação desses 5 ministérios. Ele diz o seguinte, na parte B, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida e plenitude de Cristo. E a grande pergunta que fica pra gente a respeito dessa mentalidade de ter cessado, né, os dons é, será que nós já atingimos essas características? Será que hoje nós temos pleno conhecimento de quem é o Filho de Deus? Será que nós atingimos a maturidade de Cristo? Será que hoje nós estamos andando unidos na fé sem divergência? A resposta é óbvia, é não. É claro que não. A gente não tem feito isso. Hoje, na verdade, a igreja, né, ou o corpo de Cristo num todo, ou os discípulos, como você preferir chamar, eles ainda são muito imaturos, inconstantes, né, levados de um lado para o outro. As pessoas têm tido muita dificuldade. Então aqui fica uma evidência para nós, né, dentre tantas outras, que não houve um cessar de alguns desses 5 ministérios de governo, seja do apostólico, seja do profético. Eu dei o exemplo do profético aqui, mas em relação ao apostólico, né, as pessoas elas têm uma mentalidade muito pequena a respeito do que é o ministério apostólico. Porque quando ela pensa no ministério apostólico, elas só olham para o lado a respeito da consagração. E na verdade o ministério apostólico ele não tem a ver com isso, né? Ele tem a ver com uma outra forma de execução. E aí por causa da deturbação de muitas pessoas, as pessoas têm confundido as coisas, né? Chegando a consagrar aí a apóstolos, né? Mãe apóstolas e coisas desse tipo. Inclusive, mais recentemente nós tivemos aí um casal, né, de mulheres sendo consagradas a apóstolas, né? Então, assim, acho que há uma viagem por parte nossa, achando que ele é muito mais um cargo dentro da igreja do que propriamente, né, algo que o Senhor deixou para que houvesse um crescimento dentro da igreja, né, um desenvolver dentro da igreja. Então, o que nós precisamos pensar, já de bate-pronto, é que o Senhor Jesus, ele deixou esses dons de governo através da vida do apóstolo Paulo, não era para que a gente vivesse uma escadinha, né, de patente dentro da igreja. Então hoje eu sou evangelista, amanhã eu sou pastor, depois alguém me consagra a bispo, e aí eu sou consagrado a apóstolo, e aí cheguei no nível hexa, combo, power, get, nada desse tipo, gente. A grande realidade é que a gente confunde quando a gente conversa sobre esse assunto, né? E a consagração ela não pode ser uma graduação nas nossas vidas. No entanto, que dentro dos podcasts que nós temos gravado, nós temos dito que vão existir pastores que são consagrados ao ofício pastoral, é diferente do ministério pastoral, né? E essa pessoa vai exercer o ofício dela pastoral, porém, dentro dos dons de governo, ela é evangelista. Então, ela vai ser o quê? Um pastor evangelista, né? Que é algo que é bem diferente do que a gente imagina. Então, o que nós precisamos pensar? Primeira coisa aqui, para a gente dar início nessa série, é que os dons de governo, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, não são uma graduação na qual eu sou consagrado como se fosse uma escadinha de subida, tá? Esses dons são dons de governo e eles servem com uma finalidade, preparo. Olha só para você ver o que diz aqui de novo na parte A do versículo 12 de Efésios. Diz assim, ó, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Então assim, por que foi deixado esses dons de governo? Por que Deus designou alguns para apóstolos, designou outros para pastores, outros para mestres? Qual é a finalidade disso? A finalidade disso é que pessoas fossem preparadas para a obra do ministério. Ou seja, eu, você, nós que fomos chamados para a execução da obra do Senhor, nós não podemos sair de qualquer maneira achando que é algo ao léu ou de qualquer forma. Não,
existe uma necessidade de um preparo. E esses dons de governo, eles têm como objetivo preparar o povo de Deus para que eles possam viver a sua missão. Porque qual que é a nossa missão? A nossa missão é aquilo que Jesus disse em Mateus 28, versículo 18, 19 e 20. Foi-me dada autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando eles a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Então, na verdade, essa foi a missão dada para nós. E os dons de governo nada mais são aquilo que vai nos preparar para que nós possamos cumprir a missão que o Senhor estabeleceu nas nossas mãos. Deixar algo bem claro para nós não tem a ver com consagração, com graduação e nem com crescimento dentro do reino. Não é um lance de quando eu chego na igreja, eu sou apenas um membro, o meu escudinho é desse tamaninho, e aí de repente eu sou consagrado a diácono, e agora o meu escudo é desse tamaninho, e aí quando eu for consagrado a pastor eu vou ter um escudão. Não tem nada a ver com isso, não é patente, tá? Não é exército, então não tem a ver com isso. Tem a ver com eu estar preparado para aquilo que o Senhor me chamou para viver e ser dentro do reino dele, que é o ser o seu servo. Qual é o objetivo desses dons além de nos preparar? Servir. Esses dons aqui nada mais é do que alguém que está a serviço do reino. Então, se você ou se eu, se a gente estiver executando algum desses ministérios dentro da nossa igreja, imagina que você foi separado para liderar o ministério evangelístico. Qual que é o objetivo? É que as pessoas olhem para você como um evangelista master, os demais evangelistas? Não. O objetivo é que você sirva aquelas pessoas, que você as prepare, que você as nutre, que você, as auxilie para que elas possam viver um evangelismo eficaz diante de Deus. Então esse é o objetivo e esse é o alvo. E é o que muitas das vezes a gente não entende. Então, o que nós precisamos guardar nesse princípio desse vídeo de hoje é o seguinte. Lembra que eu disse a respeito de missão, propósito e mudança de caráter? Então, para que servem os dons de governo? Primeiro, para nos ajudar a cumprir a nossa missão. O objetivo dos dons de governo é que eu e você possamos estar preparados para a nossa missão do ID, do falar de Jesus, do amar pessoas, do trazer pessoas para Ele, do formar pessoas iguais a eles, não iguais a gente, mas iguais a eles, semelhantes a Jesus, porque Jesus é o modelo a ser copiado, Jesus é o modelo a ser repetido e não eu e você, entende? Ah, mas eu sou pastor, você tem que me imitar. Nada, você tem que imitar Jesus, cara, porque Jesus, ele é perfeito. Eu posso ser pastor, mas eu sou falho, cara. E o objetivo é a gente olhar para Jesus e não para o homem, mas só focar nele. Então, o principal objetivo desses dons de governo hoje é nos preparar para a nossa missão. E no decorrer disso aí, ele vai forjar o nosso caráter e ele vai nos ajudar a cumprir um propósito, que é o que nós vamos falar nos próximos vídeos. Então, fica ligado, acompanhe o Papo Reto para que você possa continuar crescendo e sendo edificado por Jesus. Porque a nossa missão é cumprir o ID, é espalhar o reino de Deus aí, é lançar semente e fazer a vontade do nosso Pai. Tá certo? Então fica ligado, meu irmão, porque aqui no 3D, você sabe, né? O papo é reto, meu irmão, e o papo é sobre Jesus. Que Deus te abençoe.